Gente, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E de um tempo para cá, aos domingos, eu tenho ministrado uma série de mensagens, eu não sei, hoje eu vou até recapitular um pouco com vocês, que eu fiquei alguns dias ausente, mas o meu propósito tem sido falar sobre os ingredientes da vida, sobre aquelas coisas que, se colocadas na nossa vida da forma correta, no momento certo, nós podemos melhorar e amenizar muito a nossa passagem aqui na terra, que no que diz respeito à eternidade, dura muito pouco. O salmista diz no Salmo 90, no contexto dele, que a vida passa muito rápido, que o homem vive 70, 80, descreve como o final da vida com muita canseira e muito enfado, porque as coisas passam rapidamente, porque o tempo voa. A perspectiva de vida tem aumentado, graças a Deus. Hoje as pessoas vivem um pouco mais, mas mesmo assim, a passagem por aqui ainda é muito pequena. Qualquer erro que possamos cometer, dependendo do grau, ele pode comprometer muitos anos da nossa vida tentando consertá-lo. Muitas vezes uma dívida contraída num ano pode ser paga em 3, 4, 5 ou 10 ou não. Muitas vezes, para que esse erro seja apagado, algo precisa ser feito, um tempo precisa passar para que seu nome seja removido de um órgão de proteção a um crédito. Muitas vezes as pessoas acabam traindo, e muitas vezes uma traição faz com que nunca mais você tenha o mesmo nível de relacionamento. Tem coisas que você vive no passado que pode descredenciar você para sempre, para viver determinadas coisas no futuro. Por exemplo, quem aqui teve hepatite, levante a mão. Já teve hepatite? Levante a mão. A senhora, aqui também. Vocês podem fazer muita coisa por mim. Se eu caísse aqui agora, você poderia me ajudar a levantar? Se eu precisasse de um dinheiro, você poderia me emprestar? Mas se eu precisasse do seu sangue, você poderia me doar? Não, nunca mais. Mas você não tem hepatite, você já ficou curada, é verdade. Mas isso descredencia você. É muito importante nós entendermos que por mais que venhamos a nos recuperar, tem determinadas coisas que podem nos descredenciar para sempre. Eu estou falando aqui usando uma patologia como exemplo, mas o que eu quero falar é de que muitas pessoas cometem erros gravíssimos e depois precisam levar muito tempo, deixam de viver para sobreviver. Então, se nós diminuirmos esses erros, se nós nos tornarmos mais assertivos, se nós nos tornarmos mais sensíveis à voz e às instruções de Deus, essa margem vai diminuir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a mesma Bíblia que diz isso também diz que no mundo nós teríamos aflições. O que eu procuro mostrar para a igreja é que as aflições são inevitáveis, porém pontuais. Segundo a Bíblia, eu vivo uma vida abundante com dificuldades pontuais, e não uma vida pontual com dificuldades abundantes. É isso que muitas pessoas têm vivido: espasmos de felicidade, espasmos de conquistas. São sempre coisas esporádicas, porque o tempo inteiro são sofrimentos, o tempo inteiro é escassez, o tempo inteiro é dificuldade, o tempo inteiro é sofrimento, é solidão. Tem alguma coisa de errado. Não é isso que a Bíblia, o Deus que você serve, te propôs. O que Ele propôs foi uma vida abundante, e que volta e meia você vai sofrer. As aflições virão de forma bem pontual, porque eu tenho aprendido e ensinado que há duas vidas. Apocalipse diz isso: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Duas vidas, duas mortes. A segunda morte separa a nossa alma de Deus. A primeira morte separa o espírito do corpo. E Deus sempre focado em trazer bem-estar, as duas, é lógico, sempre focando a prioridade, a alma. Não temos aquele que pode matar apenas o corpo, mas temos aquele que pode matar o corpo e ainda matar a alma, separar a alma. Baseado nisso, eu peguei alguns ingredientes, já falei de 3, hoje é o quarto, são 8 na verdade.
Já falei de fé, governo, pessoas e hoje falo de objetivos. Vou falar ainda de generosidade, legado, saúde e aprendizado. Mas só para recapitular aqui, o primeiro que eu falei, vocês lembram? Eu falei de quê? É por isso que a gente tem que falar sempre. Por muito tempo eu tive dificuldade de repetir as coisas. Porque parece que quem repete não tem conteúdo, fica falando sempre a mesma coisa. Mas depois eu olhei para os evangelhos e tem 4. E 3 repetem a mesma coisa para os crentes. Por quê? Porque sabia que os crentes iam esquecer. Então Marcos escreveu e disse, é desse jeito. Aí vem no Mateus vem desse jeito. Aí vem o Marcos desse jeito. E vem o Lucas e desse jeito. E o povo ainda não lembra. Então o primeiro ingrediente é fé. Fala comigo, fé. Isso, esse é o primeiro ingrediente. Sem ela é impossível agradar o justo viverá pela isso. Então fé é a primeira coisa que você precisa ter. Até o profeta Gilberto Gil já sabia disso. Quando disse, anda com a fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Então até o ímpio sabe. E tem os crentes que andam sem fé, tá certo? Então eu mostrei para você que ela nasce quando você ouve. Certo? É isso. A fé vem pelo... E ouvir a palavra de... A fé torna tudo possível. Sim ou não? Tudo é possível aquele, mas possível não é realizável. Tem gente que me parece que confunde, porque está a fim de confundir. Porque se eu perguntasse a você, olha, domingo tem jogo no Maracanã, Flamengo e Vasco. Você vai? Você me responde assim, possivelmente. Você vai ou não? Fala para mim, se você me disser, possivelmente, você vai ou não? Nossa. Se eu perguntasse para você assim, ó, vou fazer uma festinha lá na minha casa, deixa eu se tirar do Maracanã, porque Maracanã é pecado. Então a igreja se constrange, e provavelmente tem botafoguenses e tricolores que não iriam mesmo, então nem se manifestou, tá certo? Mas vamos tentar de novo, fazer igual Jesus com a mulher samaritana. Falou de água, não dá certo, ele fala de marido. Vamos tentar aqui. Eu vou fazer uma festinha lá em casa na quarta-feira e eu digo para você, você vai? Você diz para mim assim, pastor, não vou dar garantia não, mas possivelmente eu vou. Você vai ou não? Vai ou não? Você não me falou. Você não falou nem que sim, nem que não. Então quando a Bíblia diz que a fé torna tudo possível, ela não está dizendo que Deus vai fazer e que não vai fazer. Ela só diz que quando você chega perto dele, o impossível se torna, mas não significa que ele vai fazer. Tem gente que vem para a igreja, um está morrendo de câncer, aí você vem, aí fala, meu Deus, ela não pode morrer, é minha mãe, não pode morrer, é minha fé, eu tenho fé, chamou os irmãos, tudo. Até os cajaceiros vêm para a campanha, e vão embora, une a fé de todo mundo, aí a mãe morre. O que faltou? Não. Porque a fé não dá garantia que vai acontecer. A fé traz a possibilidade, tá assim, de gente frustrado, porque está achando que Deus prometeu coisas que Ele não prometeu. Ele só disse, se você chega perto de mim com fé, tudo é mas se não acontecer, você ainda continua tendo fé, pronto. Por isso que tem uns povos que vai embora. Nossa, Deus falou que ia fazer, não tem palavra. Você que não entendeu direito. Então eu acho que vale até pregar de novo, eu acho que eu vou pregar de fé, de novo. Então ela torna tudo possível. Ela tem tamanho? A fé seja feita segundo a medida da sua. Se você tiver a fé do tamanho de um grão, então fé tem tamanho. Por isso que a Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Só diz que mesmo que ela seja pequenininha, certo? Ou seja, você já pegou um grão de mostarda? Já pegou não? Eu não tenho nem como é que eu vou comparar aqui. Sei lá, não, qualquer coisa. Não, o alpiste é 10 vezes maior. Um alpiste é bem pequenininho. É só para você saber o tamanho da sua fé. Sabe esse pequenininho? A nossa não chega nem nesse pequenininho. Depois eu vou trazer. Aqui eu vou botar na sua mão. Você vê a sua fé. Então ela vai crescendo. É de fé em fé, de glória em. E de que tipo deve ser a sua fé? Ela tem tipo, claro. Me mostre a sua fé. Com as suas obras. E tenha uma fé realizadora. Fala, realizadora. Vou fazer com o professor agora. O primeiro é isso, só para você não esquecer mais. Porque eu perguntei, você não lembrava? Primeiro é isso. Tudo é possível, sim ou não? E ela nasce como? Ouvindo. A fé vem pelo e ouvir a palavra de... Isso aí. Não é o WhatsApp, é a palavra de Deus.
Pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso ouvir? Pode ouvir o que você quiser. Só ouça a palavra de Deus antes de ouvir qualquer outra coisa. E no final do dia também ouça ela para fechar a tampa. Começa escutando, termina escutando. Ela cresce, ela torna tudo possível e ela tem que ser uma fé realizável, tá certo? Então vamos lá. Segunda mensagem que eu preguei sobre essa série, eu falei de governo. Porque o que tem de gente desgovernada, não governa o que come, não governa o que bebe, não governa o que fala, não governa o que compra. Tem que ir para uma clínica para ajudar você a ter governo. Pastor, eu vejo doce, eu fico doido. Pastor, eu vejo uma fofoca. Eu nem gosto de fofoca, eu gosto de leão marinho. É na verdade, mas vamos embora. Pare e pense. Governo, está lá. A Bíblia diz: Deus criou 2 astros. Um para governar o e o outro para governar a. O primeiro para governar o dia é o. E o segundo para governar a noite é a. O que a Bíblia está dizendo é que se você quer ter uma vida equilibrada, aprenda a ter governo, quer de dia, quer de noite. Quer em momentos fáceis ou momentos difíceis. Nunca perca o governo, nunca perca o controle. Nunca entregue o controle de sua vida para um provocador. Nunca entregue um controle de sua vida para outra pessoa. Quem controla a sua vida é Deus, tá bom, isso no âmbito, mas você tem que deter o controle. Um dia, um governador da Judéia, Herodes, entrega o governo da Judéia no momento diurno, no momento agradável, na festa de seu aniversário. Já falei isso aqui, estou repetindo, você deve lembrar. Para quem? Para uma menina, Salomé, uma dançarina. O governo inteiro, Herodes era chamado de rei dos judeus. O governador da Judéia, ele pega o governo da Judéia, entrega na mão de uma dançarina e diz para ela, porque ele tinha bebido, estava alegre, estava feliz, o momento é bom, porque tem gente que perde o governo quando emagrece, quando faz uma plástica, quando ganha um dinheiro. Basta clarear, basta melhorar que pessoas perdem o governo. A Bíblia diz que se está de dia, tem que ter sol para governar o dia, e se escurecer, tem que ter lua para governar a noite, porque tem momentos ruins, tem momentos de escuridão, onde a dor, a escassez, os problemas. E o que eu tenho nesse ambiente? Governo. Estava difícil para Jesus. Fala para seus discípulos: eu preciso do apoio de vocês, me ajude. Foi orar, quando voltou, eles estão dormindo. Jesus disse: olha, Pai, se possível for, a parte de mim esse cálice. Estava escuro. Pilatos disse: se defenda. Ele disse: não. Os soldados disseram: desça da cruz. Ele disse: não. Estava de noite, mas ele tinha o governo. As pessoas o provocavam, dizendo: salvou os outros e não salva a si mesmo? Se você é o Cristo, desça da cruz. Se ele não tivesse controle, ele desceria para mostrar para os outros que ele podia. Mas ele não era governado pelos outros, ele era governado por seu propósito. Jesus chama Judas de amigo e Pedro de inimigo, porque para Jesus, quem te faz o mal, te aproximando do seu propósito, inevitavelmente está te fazendo bem. Foi isso que José disse para seus irmãos: vocês não me venderam para o Egito, Deus é que me enviou na frente. O que vocês pensavam que estavam fazendo contra mim, estava fazendo a meu favor. Foi para isso. Governo. O que nós precisamos hoje é de pessoas que tenham governo. Governo para conseguir ler a Bíblia, porque tem gente que diz que não consegue. Deve ser muito caro. Ou você deve ter 24 horas por dia ocupada. Não lê porque não governa. Não ora porque não governa. Não jejua porque não governa. Não estuda porque não governa. Porque não poupa porque não governa. Não oferta porque não governa. Não dizima porque não governa. Não tem um bom casamento por quê? Porque não governa. Porque quem governa, domina. Lembra que Deus está conversando com Caim sobre governo? O pecado, Caim, jaz à porta, batendo. Mas a você, Caim, é determinado a você assumir o governo e dizer: eu abro ou não abro. É assim que funciona. Essa foi minha segunda mensagem. Minha terceira, eu falei sobre pessoas e mostrei o que são pessoas: um corpo, uma alma e um espírito. Mostrei que as necessidades de pessoas são sempre pautadas nessas 3 esferas, seja material, emocional ou espiritual. Quando Esaú perde a sua primogenitura para Jacó, naquela venda do guisado, o que ele tem é uma necessidade material, física. Ele tem fome.
Quando Ananias e Safira se perdem, ou perdem o controle, o que eles têm? Uma necessidade emocional. O que eles querem é serem ovacionados. O que eles querem é ser, como é que eu vou dizer? Louvados, respeitados, porque estão fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas eles não querem fazer, mas como aqueles que fazem estão sendo enaltecidos porque fazem, então eu vou fingir que faço aqui também. É isso. Isso acontece com todo mundo. É o Moisésinho que cobre o seu rosto para que ninguém veja o resplandecer do seu rosto, mas que depois de um tempo já não resplandece mais e ele não tira o lenço. Mas não tem mais o resplandecer no rosto. Mas eu gostaria que todo mundo pensasse que ainda tem aparência. Ela não é algo novo. Pessoas, nós temos a mulher sirofenícia que procura Jesus não com uma necessidade física ou material, nem emocional, mas ela disse a Jesus: lá na minha casa tem uma menina que é minha filha e ela tem um demônio. Porque necessidades de pessoas, elas atuam nas 3 esferas: material, emocional e espiritual. O que nos aproxima de pessoas são afinidades, necessidades, certo? Sentimentos ou parentescos. Eu mostrei tudo isso, só estou recapitulando, porque hoje eu quero falar, e é nisso que eu quero gastar 20 minutos com vocês, para falar de objetivos. É a minha 4ª mensagem. Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas têm ouvido falar de sonhos. Sonhe, sonhe, sonhe. Você tem que sonhar, você tem que sonhar. Isso, quem não sonha, né, já morreu, então sonhe. Mas quando é que seu sonho vai virar um objetivo? Em algum momento, esse seu sonho, ele tem que se tornar um objetivo. Então eu preciso entender, se objetivo é a mesma coisa que propósito, vamos tratar assim, eu preciso entender que eu posso viver uma vida onde são os meus propósitos e os propósitos de Deus, ou eu posso viver uma vida que são os propósitos de Deus e os meus propósitos. Eu tenho um relacionamento não tão próximo, mas nós temos um tipo de amizade até bem legal entre eu e pastor Josué Gonçalves. Ele é reconhecido no Brasil como um pastor de família, e eu também tenho reconhecimento na mesma linha. E uma vez conversando com o pastor Josué, eu perguntei a ele sobre seu ministério. E ele me disse: Cláudio, para falar a verdade, eu olhei que não se falava basicamente só de família no Brasil. Então eu resolvi falar de família e pedi a Deus que abençoasse meu ministério. E eu falei: cara, o meu é totalmente o contrário. Eu nunca pedi a Deus para falar de família. Deus me colocou falando de família e isso virou meu propósito. Para o Josué, ele pegou o propósito dele e pediu Deus para abençoar, e aconteceu. No meu, Deus me deu um propósito e eu tomei como meu. Então eu preciso que você entenda que há esses 2 modelos, e que muitas vezes você vai se ver dentro de um propósito que foi Deus que te levou, e você vai viver bem nele, como aconteceu comigo. Em outras ocasiões, você pode pegar um propósito que é seu e levar para Deus, e Deus pode aprovar e fazer com que isso aconteça. Mas eu aprendi que sonhos são aquelas coisas que eu quero. Isso. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, isso é extremamente legal. Mas objetivos são aquelas coisas que eu vou fazer acontecer. Sonho não se realiza, a não ser que ele se torne objetivo. Ou você faz de seu sonho virar um objetivo, ou inevitavelmente você vai morrer querendo alcançar alguma coisa que nunca alcançou. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho quando um sonho se torna um objetivo. A postura do sonhador muda. Ele começa a agir de outra forma. Ele quer comprar